Posso chamar de Alex, pastor? Pode. Ou Alexander? Alex fica mais fácil, mais prático. E desculpa, o sobrenome é Fernandes, eu falei Ferreira. É Fernandes ou Ferreira? Agora Fernandes. Fernandes. Isso, Neif Almeida mesmo, não mudou não, né? Não. Se você quiser mandar perguntas para o Neif, para o pastor Alex, para mim, né, comentar sobre as notícias que vamos também conversar aqui hoje, manda um WhatsApp para a gente, 31 98402 9756. Estou aqui com o smartphone nas mãos da Rede Super, olha que legal. Tem um ícone da Rede Super aqui, a logo. Eu vou abrir aqui já e você manda sua mensagem. Por favor, se identifique, mande o seu número. Não é? O Cristiano acabou de mandar uma mensagem aqui, né? Ô Cristiano, que preguiça, cara. Ele já começa falando de predestinação. Esse assunto, calma. O Cristiano, você é fogo, hein, filho? Mas eu vou trazer aqui a sua questão, viu, Cristiano, aqui para discussão sobre predestinação aqui. Só a gente tem que pegar a Bíblia aqui, né? Sobre João 2,2. Eu vou pegar depois a Bíblia aqui para ver certinho, literal, o versículo de João, capítulo 2, versículo 2, falando que a propiciação é para todos, para discutir predestinação. Mas vamos, tem algumas matérias antes que eu queria conversar com o Neif, com o Alex, pastor Alex, pastor Neif. Primeira delas, coloca na tela aí, produção. Está aí a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso lá na Polícia Federal em Curitiba. Lula é condenado por Gabriela Hart a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no sítio de Atibaia. O Lula foi preso, ele foi preso pelo primeiro processo, que era do triplex do Guarujá, agora foi condenado em primeira instância pela juíza Gabriela, que está substituindo o juiz Moro lá na Justiça Federal de Curitiba. Eu lembro que no Moro, na primeira vez, a primeira instância deu 9 anos para o Lula, a defesa do Lula recorreu, né, a Porto Alegre, né, que é a regional, e a regional aumentou de 9 para 12. Será que corre o risco de, se eles recorrerem de 12 vai para 15, ou vocês acham que está de bom tamanho? Eu creio que pelo que foi levantado nesse segundo caso, existem mais provas e coisas assim do que o anterior. Então é possível que aconteça a mesma coisa, né? Mas vamos esperar para ver. As provas são muito robustas, né? Assim, o número maior de imagens, os depoimentos são mais robustos, né? Realmente a situação do ex-presidente Lula está muito delicada, né, Alex? É bem verdade, porque uma vez, né, como já foi dito aqui, que já colocou às claras, né, tudo lá acerca do apartamento, acerca do sítio, né, abriu-se ali, então, uma instância para que tudo agora fosse averiguado, né? Então, como se diz aí fora, né? É só a ponta do iceberg. Porque são mais 7 processos, melhor, são acho que mais 5, agora perdi até a conta. Mas fora esses dois, né, já foram julgados, os dois na primeira instância, o primeiro já foi para a segunda instância. Esse aí na segunda instância. Pode ser que vá para a segunda, né? Esse aí do sítio, eu acho que eles vão recorrer, né? É normal dos advogados, né, recorrerem. Ainda tem aquele chamado quadrilhão do PT, né, que o Lula também está incriminado. A compra do terreno para a Fundação Lula, Instituto Lula, a questão dos caças suecos, quer dizer, gente, a situação está delicadíssima, né? Eu acho que isso é importante no sentido de deixar claro que corrupção, atos ilegítimos praticados por gestores, por governantes, não vão passar impunes. Tem que punir. Eu acho que a gente não pode ter aquele desejo mórbido, né, de, tomara que sofra. A minha perspectiva não é essa. Eu acho que é muito mais uma punição, até em nível de exemplo, né, para mostrar que o crime não compensa. Dentre isso, a gente vê que hoje, dentro da composição da nossa política e dentro especificamente daquilo que o nosso ex-presidente está sendo julgado, envolve, né, primeiro toda essa contextualização que o Brasil até então nunca tinha vivido, né, de ver um presidente e, de uma certa forma, a júri popular. E a gente vê que hoje, conforme você já falou, já tem essa situação do sítio, do apartamento. A gente vê que hoje ele estava envolvido em pelo menos 126 milhões, né? Que foram aí dentre a Odebrecht, Petrobras. E o Marcelo Odebrecht e o Emílio tomaram mais ainda. Exatamente. Gente, vem cá, vai faltar vida para
como eu não creio em reencarnação, não vai dar tempo deles pagarem Exatamente. Se todas as instâncias ele for julgado, vai chegar uma pena aí que ele não vai ter como cumprir. Né? Você não acha, Neif, que às vezes a gente corre o risco de ficar como cristão, assim, com um sentimento negativo de bem feito? A gente não corre esse risco, não? Corre. A ira humana não produz a justiça de Deus, né? Eu tenho percebido isso na minha própria vida, né? Acompanhando tudo que está acontecendo. A gente vai vendo, né, os argumentos, as provas e tantas coisas mais. E a forma como o julgamento é retido e a forma como a lentidão também dos processos. Então, isso vai deixando a gente assim, muito irritado, indignado. Falta justiça. Né? Para mim, o problema maior do Brasil não está em outro lugar a não ser a justiça mesmo. Para mim, dos três poderes, o mais significativo nesse sentido, assim, para o bem da nação, é o judiciário. E está tendo uma campanha aí nas redes sociais do Fora Toffoli, né, que é um dos ministros do Supremo, que atualmente é o presidente do Supremo. Sim. Tem sido muito questionado a composição da Suprema Corte, do STF do Brasil, que é por indicação. Os juízes lá não são concursados. Diferentemente, por exemplo, da Gabriela Hart, do Moro, que quando o Moro foi juiz, ele foi via concurso. Todos sabem, sobretudo aqueles que são operadores de direito, que fizeram bacharelado de direito, sabem como é difícil passar no concurso para juiz. Não é para qualquer um, não. O próprio Toffoli nunca passou no concurso para juiz e é juiz do STF. Eu acho isso meio estranho no nosso país, entende? A gente precisa mudar isso, porque é claro, né, o que está produzindo a nação. A gente olha para o Supremo e vê o Supremo todo politizado, é claro, né? Não é nenhuma avaliação assim consequente, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Então, eu sou da opinião de que deveria ter lá um período, pessoa primeiro aprovada em concurso e por um período de tempo também, que não seja esse negócio de eterno, né? Fique lá, tem outros também chegando aí, pessoas que precisam estar, né, sendo recompensadas pelo esforço, pela dedicação, por serem aprovadas. Quando a colocação no cargo é por indicação, por mais isento que você seja, você sente em dívida com aquele que te indicou. Bom, eu vou falar podemos falar claramente, Toffoli e José Dirceu. O que ficou parecendo para todos nós? Pegou mal demais. Ele demais, tá solto, muito mais. Ele condenado a mais de 30 anos, estava pelas ruas, andando, rindo da cara de todo mundo. E a gente vê hoje que esse novo governo está trazendo esse resgate, né? De você assumir um cargo dentro da sua autonomia. Você vê que hoje, quando o Moro assumiu, ele está diante de uma área, de um ambiente do qual ele domina. Né? E cada um, né, você vê que hoje, dentro da área do que envolve o índio, do que envolve a criança, nós temos uma pessoa que é categórica no assunto. E assim a gente vê que em várias partes do nosso país, cada um está assumindo a sua autonomia, né, dentro das áreas, né, de formação. E que está abandonando, né, essa parte de indicação e a pessoa está entrando ali dentro daquilo que ela é habilitada. Perfeito. Vamos a mais uma matéria. Coloca aí na tela, produção, por favor, para a gente conversar aqui. Eis ali o pastor Marcos Feliciano, né, ali na tribuna do Congresso, e ele se levantou e se pronunciou contra a Folha de São Paulo. A Folha se tornou, segundo o Marcos Feliciano, abre aspas, né, Marco Feliciano, Folha se tornou um jornaleco vendido à esquerda, afirma Marco Feliciano. O Marco Feliciano se refere a uma matéria do Schwartzman, que é um dos jornalistas, articulistas da Folha de São Paulo, comparando os evangélicos brasileiros, dos quais eu faço parte, ao Estado Islâmico, dizendo que nós queremos uma teocracia, nós somos intolerantes, queremos matar os diferentes e por aí vai. O Marco Feliciano chutou o balde, menos, né? Eu confesso a vocês que esse tipo de ataque, eu acho que já passou da hora. Acho que esses jornalistas precisam de conhecer um pouquinho mais o movimento cristão evangélico, a massa crítica, sobretudo a massa crítica, aqueles pensadores, porque o movimento cristão evangélico tem massa crítica pensante, que eu digo, discute essas ideias, de achar que é um bando de pessoas que vão aceitar as críticas de forma passiva, menos, né? Acho que o respeito a religiosidade, a fé dos outros. Me comparar ao Estado Islâmico é puxado, né? É interessante que se a gente voltar, e é necessário que a gente sempre faça isso, se a gente se voltar à Bíblia, a gente vê que essa realidade foi muito clara na vida de Neemias, né?
que ele, quando ele recebeu ali, que ele buscou a Deus e ele voltou para restaurar os portais, restaurar os muros de Jerusalém, ele passou por todas essas situações. E no final daquela obra, ele teve que fazer essa separação. Então, é muito interessante quando nós cristãos tomamos essa posição, né, que foi a mesma tomada por Neemias, de fazer a separação agora ali, agora que os muros estão prontos, agora que Jerusalém está restaurada, que as pessoas que foram ali, os cooperadores, aquelas que pagaram o preço para que aqueles muros fossem erguidos, para que aquela cidade fosse restaurada, fossem dignos agora de tomar posse daquela cidade. E ali ele separou os moabitas, os amonitas, e tiraram pessoas que de fato não faziam parte daquele contexto, né, para que fosse quebrada toda aquela maldição. E quando a gente vê tudo isso acontecendo na realidade do nosso país, se encaixa muito a essa realidade. Você ia falar, Neif? Quero. Eu vejo que o Brasil tem algumas pessoas jornalistas, né, alguns pensadores e um grupo aí de intelectual, junto com uma massa que não pensa, mas que vai atrás, que são muito radicais. E na hora de fazerem uma crítica, como foi feita, né, na verdade, esse jornalista está mostrando para mim o nível da radicalização dele, né? Porque ver os evangélicos desta forma é porque está se sentindo ultra ofendido pelo fato da gente se expressar como nós nos expressamos. Mas nós não estamos pregando cortar a cabeça de ninguém, não estamos pela força, mas nós estamos simplesmente nos posicionando mais. A igreja hoje está se posicionando mais, a igreja evangélica, né? Lá no Congresso, para todo lado. Então, o fato de ouvir o argumento que é o evangelho incomoda demais. E o fato de incomodar tanto já traz para mim esse sentido de que a radicalização do outro lado é forte demais. Ela não suporta um argumento diferente, ela não suporta... Não, é interessante, foi anteontem, foi hoje... Foi as medidas contra a criminalidade, o chamado pacote anticrime, projeto anticrime, esqueci o nome, que o juiz, que o ministro Sérgio Moro lançou. Eu estava ouvindo críticas de parte da mídia, parte dos jornalistas, mas uma crítica que eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo está criticando o quê? Inconsequente. Eu quero até, assim, publicamente parabenizar o Ricardo Boechat, da Band News, porque o Boechat, na contramão da maioria dos jornalistas da mídia geral, ele falou, não, gente, o pacote é perfeito. Você tem que punir mesmo a criminalidade, você tem mesmo que dar condições aos policiais de se defenderem e defenderem a população, porque a grande parte da mídia está se sentindo extremamente ofendida com aspectos que eu julgo tão simples do cotidiano, direito à defesa, respeito à família. Você citou a Damares? Gente, a Damares está na Berlinda, mas está tomando pedrada de tudo quanto é lado. Se a gente pegar hoje essa realidade de tudo que está acontecendo, a gente vê que hoje, praticamente, aí vamos dizer, esses últimos 20 anos, né, de governo de esquerda, né, eu creio que seja esse tempo, a gente vê que esses 20 anos atingiu uma grande massa estudantil e chegou a uma faixa etária, talvez, aí, de pessoas até 30 anos, que tem sido forte nas manifestações, que tem sido forte até no sentido de até apoiar o que todos esses jornalistas estão aí colocando, né, diante da mídia. E a gente vê que hoje, né, se pegar aí quem está acima dos 40 e tudo, está sendo essa parte consciente que viveu os dois lados, né, que pegou esse lado da ditadura e que vivenciou toda essa transição de ditadura para a democracia e que tem uma consciência em cima dessa realidade de hoje. Isso aí. E hoje pode, inclusive, fazer essa leitura, porque hoje está todo mundo falando de ditadura, porque nós herdamos aí da esquerda essa ideia, esse pensamento a gente passa. Mas quando a gente volta na história e começa a fazer uma avaliação, comparando aquele período com as ditaduras, que realmente fica uma coisa que precisa... E o nosso próprio linguajar, a questão da terminologia, isso é muito importante, porque, por exemplo, se fala de golpe de 64 e de ditadura militar. Não é? Eu aprendi, eu era criança, né? Nasci antes do movimento 64, aprendi como movimento 64, Revolução de 64, mas a esquerda, quando assumiu o controle ideológico da nação, ela implantou a ideia de que foi golpe, de 64, e de que foi um período ditatorial. Para a esquerda, o que Maduro faz lá
na Venezuela agora, matando, usando milícia para matar as pessoas, caçando a imprensa, não é ditadura. Não é ditadura. Não é? Porque é de esquerda. O impeachment da Dilma, eles querem colocar esse clichê que foi um golpe. Foi um golpe. Foi um golpe. Quando foi alguma coisa totalmente democrática, seguindo as leis. Né? Exato, exatamente. E isso incomoda, porque seguiu todo o rito, né? Todo o processo E é constitucional. muito longo no Brasil. Meu Deus. É muito longo, é verdade. Quer dizer, para ter sido punida. Bom, seu Cristiano, eu trouxe uma questão teológica aqui. Cristiano, você não ajudou. Ô, Cristiano, manda para mim o versículo aqui, que eu não estou achando a Bíblia nesse celular aqui, não. Eu vou pedir para os pastores saberem de decor. João 2,2 Eu não sei João 1 eu sei, João 2,2. Mas o Cristiano. Na Bíblia aqui. Esse smartphone aqui não é o meu, é da TV, então eu não sei mexer na Bíblia dele. Sou Cristiano de Belo Horizonte. Ele pergunta como fica a predestinação. Né? Diz que lá em João 2,2 fala que a propiciação era para todos. Bom, eu sei de João, aí é 3,16 que todo mundo conhece. Eu vou, Cristiano, para João 3,16, que também tem uma palavra lá que dá essa ideia mais universal, que é porque Deus amou o mundo, né? Que deu o seu filho para morrer pelo mundo. João 2,2, depois eu vou achar aqui na Bíblia aqui, para ver qual que é o versículo. Mas como é que vocês entendem? Eu sei que é um tema extremamente polêmico, a predestinação. Mas Deus morreu. Porque eu já ouvi de quem é predestinacionista convicto, e porque você tem uns mais radicais e uns menos radicais. Os mais radicais entendem que João 3,16, quando fala, porque Deus morreu, como é que é? Porque Deus amou o mundo, entendem que fala, Deus amou os eleitos. Deus não amou toda a criação, Deus amou só os eleitos. Né? Eu não sei, Cristiano, se é nessa linha que você está perguntando, né? Eu acho que é porque você fala, a propiciação é para todos. Aí é opinião pessoal. Eu creio que o sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade. Ele foi um sacrifício suficiente para toda a humanidade. Mas a eficiência do sacrifício de Cristo se dá por aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Não sei se vocês concordam com essa tese. Não precisa concordar, não. A gente está aqui num debate respeitoso, né? Porque predestinação e livre-arbítrio, gente, desde Calvino e Armínio, que esse negócio da discussão. Fique à vontade. Neif? Bom, eu vejo nas Escrituras os dois lados, eles podem ser defendidos. O lado da predestinação, ele tem mais argumentos. Mais versículos, inclusive, claros. Mais versículos, mas eu não creio que a nossa salvação dependa do entendimento disso ou da solução desse problema, né, que está aí há tantos anos da igreja. Eu normalmente converso com as pessoas e pergunto, você tem a convicção de que você é salvo? Normalmente as pessoas dizem sim, então segura bem a sua, né? Anda com o Senhor, porque isso aí é uma responsabilidade nossa, né? Agora a questão de se vai ser ou não vai ser isso, mas isso é o Senhor que determina. A nossa responsabilidade é viver a vida na presença do Senhor. Domingo passado na igreja, Neif, um irmão me procurou e com esse questionamento da justiça de Deus, sabe aquela tese? O índio lá no meio da Amazônia, que nunca ouviu. Sempre vem o índio. Sempre tem. Eu falei, querido, olha, com esse tempo de vida cristã, o que eu aprendi é o seguinte, eu confio muito no amor do Senhor e na justiça dele. Então, assim, como filho, não é? Tem hora que, assim, sabe, que se o filho não confiar no pai, não vai, cara. Eu confio na justiça de Deus. Certas coisas eu não quero entender, porque o meu raciocínio ele é limitado, né? Os juízes de Deus são inescrutáveis. Eu tentei mostrar para ele isso, porque certas coisas tem que deixar com Deus, cara, sabe? E é dessa forma também que eu penso. Quando a gente fala da predestinação, eu creio que nós temos muitos versículos na Bíblia que realmente nos dá mais respaldos e entendo também que tem muitas coisas que é só na eternidade que a gente vai saber, né? E a gente tem que tomar um cuidado imenso de não limitar Deus, né? Que o nosso Deus é um Deus ilimitado. E quando as pessoas tentam colocá-lo numa caixa, aí muitas vezes a gente se fecha em muitas situações e muitas teses e Deus deixa de ser Deus na nossa vida. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, essa questão mesmo, essas discussões, predestinação versus livre-arbítrio, não estou dizendo que são irrelevantes, é importante, eu dou aula de apologética, é claro que eu tenho que tratar disso na matéria. Mas isso não pode ser o nosso foco, não, porque senão a gente acaba... Transfere para Deus uma responsabilidade que é nossa. Que é nossa, exatamente. Voltamos com o nosso bate-papo. Você viu em um intervalo a chamada para o Carisma Lagoa Santa. Estamos lá
junto com a equipe do Carisma Lagoa Santa, para abençoar a sua vida. Estamos na semana de test drive. Essa semana a pastora Silvia está lecionando sobre o Antigo Testamento. Está sendo um momento, uma experiência muito marcante. Se você mora na região ali do Vetor Norte, Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, toda aquela região lá, a gente está atendendo. Inclusive, volto a lembrar, nós temos agora o convênio com a Faculdade Batista de Minas Gerais. Uma vez que o Carisma é um curso livre, nós temos agora um vínculo com a Faculdade Batista, somos um polo da educação à distância da Faculdade Batista de Minas Gerais. Se você é da região, né, e quer fazer também o bacharelado em teologia à distância, você nos procure lá no Carisma Lagoa Santa. Nós temos uma condição especial para você, por sermos um polo da Faculdade Batista, mas é óbvio, você da região é que vai ser atendido, né? Porque estamos ali para abençoar as vidas. Concurso ministerial, curso do Carisma, no modular, terças e quintas-feiras, e também fazendo esse trabalho de polo da Faculdade Batista. Um grande abraço aí, todos da Faculdade Batista, né, ao diretor Claudinei, ao coordenador Danilo, à coordenadora Thaís, a toda a equipe da Faculdade Batista. Um abração também para o pastor Marcos Vinícius, lá de Pedra Azul, que está mandando uma mensagem. Ele é da Assembleia de Deus e ele fala que crê que a prisão do Lula, de outros figurantes da política, que era inimaginável em outros tempos, faz parte do processo de mudança de Deus para o Brasil, que também vai envolver a esfera espiritual, que ele crê que vem um tempo de avivamento. Eu acho interessante essa leitura do pastor Marcos Vinícius, é o que eu espero. Sim. Posso estar sendo ingênuo, mas eu não sei o que vocês pensam, pastores. Eu penso que está atrelada essa situação do Brasil com a situação da igreja. Eu concordo com ele 100%. E vejo que é um momento que Deus está dando para a igreja, inclusive, né? Abrindo as portas para que o evangelho caminhe de uma maneira mais livre nesse país, e aqueles que têm, né, a responsabilidade de liderança na igreja têm que assumir isso, entendendo esse momento, porque nós fomos literalmente salvos nessa última eleição. Se o Brasil entrasse na mesma linha que ele estava vindo, a igreja ia sofrer de uma maneira muito forte. Como está sofrendo na Venezuela, exatamente, na Bolívia, todos esses países, Angola, né? agora também muito em Angola forte. A gente vê também que China também voltou a uma perseguição, está pegando severo, lá. né? Tá. Tá tendo até câmera filmando o culto para ouvir mensagem de pastor. sim. Na China, tem tá feio. E se a gente vê também aqui no Brasil, há anos já vinha se levantando profecias de que o Brasil seria um celeiro de missionários. E para que essa terra gerasse pessoas tementes a Deus, é necessário que essa terra passasse por uma transformação, que houvesse de fato esse reboliço santo. Então eu creio que isso tudo é resposta de muita oração, de muito clamor, e de fato a mão de Deus ela tem assim se voltado aqui para a nossa terra. Não, gente, eu fico assim, olha, nós temos um presidente que usou um versículo na sua campanha, conhecereis a verdade vos libertará. Tem a primeira-dama que tem um ministério com surdos, é alguém que é envolvido com a igreja. Aí me escolhe um presidente do Senado, um judeu. Gente, o que está acontecendo com o Brasil? Não é interessante isso, assim? É sobrenatural. É sobrenatural, não tem o que está lógica. acontecendo com o país. E a igreja precisa fazer essa leitura. Nós não teríamos essa virada se não houvesse. Isso foi, inclusive, eu estou falando isso demais. Hoje, na época da campanha, da eleição, né, ficou muito claro, estatisticamente, que quem realmente virou a eleição foram os evangélicos. Isso com gráficos. Por isso também que agora os evangélicos estão sofrendo uma oposição, até mesmo lá no Ceará, as gangues estão ameaçando as igrejas. Por quê? Porque entendem que os evangélicos colocaram lá o governo que está lá hoje, que é um governo radical contra, né, a marginalidade, essas coisas todas. Então está tudo... Sim, está tudo atrelado. Eu digo, se a igreja não der um respaldo para o governo, entendendo que ela tem esse papel, né, como sacerdotes do Senhor aqui na terra, é claro que é no sentido daquilo que é da verdade, não é defender partido, nem direita nem esquerda, né? Mas realmente essas pautas que coincidem com aquilo que nós entendemos e cremos pela palavra, nós mesmos vamos estar dando um tiro no pé, porque se esse governo cair, nós caímos junto. A gente tem que orar mesmo, é um dever nosso, né? Orar pelas autoridades. Eu já compartilhei aqui na época que a Dilma era presidente,
era uma luta espiritual. Eu Muito travava, forte. sabe, uma luta pessoal, porque a Bíblia manda orar pelos governantes. Eu ficava, meu Deus, que não seja uma oração também imprecatória. Orar para Deus abençoar. Eu confesso, e não tenho vergonha de confessar, porque eu sou humano. Às vezes também a gente tem aquele mito, né, que a pessoa que está na liderança da igreja, como pastor, não tem essas suas lutas, né, pessoais, claro, né? Mas, assim, ora, mas tem aquela resistência. Né? Gente, e é uma crueldade. Por exemplo, eu vejo o nosso presidente tendo estar no Albert Einstein fazendo aquelas caminhadas. Eu passei por uma cirurgia muito semelhante à que o presidente passou. Né? Tive que usar aquela sonda nasogástrica. Gente, você não imagina como é que é ruim aquele trem. E você tem que andar no corredor, sabe? E você ter que esperar que a sua função intestinal comece a voltar à normalidade. Sabe, a cada minuto é uma luta. E o pessoal é tão cruel, assim, os opositores, que não respeitam nem a convalescência dele, que é resultado de uma tentativa de assassinato. Sim. Quer dizer, é de uma crueldade, é de uma maldade, que eu fico chocado com isso. Bom, queridos, o Elias, lá de Igarapé, abração, Elias Dantas, mandou uma mensagem aqui. Passando só para deixar um abraço para o Cássio, ele faz um elogio aqui, eu fico meio constrangido de ler, viu, Elias? Obrigado, né? Foi nosso aluno lá no Carisma, mas muito obrigado pelo seu carinho, viu, Elias? Ele pede para mandar um abração para o pastor dele, Gustavo Pobel. Pastor Gustavo Pobel, um grande beijo, querido, Deus te abençoe, um grande abraço. Pobel está com a gente lá em Lagoa Santa no segundo semestre, já estou com o corpo docente do segundo semestre também alinhavado lá para fazer um negócio de qualidade lá, e o Pobel é um dos professores, muito obrigado. Falar em Lagoa Santa, eu acho que ano passado, se não estou enganado, o templo da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, sofreu um problema numa tempestade e caiu. No Rio de Janeiro, de ontem para hoje, um temporal absurdo, foi uma coisa louca. Começou às 10 horas da noite, caiu sobre o Rio de Janeiro, a Avenida Oscar Niemeyer mesmo está totalmente interditada, 2 ônibus soterrados, várias pessoas mortas. Chuva torrencial no Rio de Janeiro, que Deus tenha misericórdia dos cariocas. Né? E tem uma matéria que fala sobre isso, sobre chuva, que caiu sobre uma igreja, como foi em Lagoa Santa. Coloca aí, por favor. Temporal destrói templo e fiéis fazem culto na chuva. E dizendo, a igreja somos nós, fonte do site Gospel Mais. Está aí a foto, né, dos fiéis se reunindo na igreja, né, debaixo da chuva, com guarda-chuvas, é claro, mas o templo caiu. Essa é uma discussão interessante sobre a destemplarização da igreja. Eu estava até perguntando aqui, pastor Alex, para o Neif, que o Neif é pastor da comunidade Zona Sul. A comunidade funcionou muito tempo ali na Contorno, né, na sobreloja, né, Neif? Aí vocês... Depois no prédio todo, foi embaixo em cima. E depois vocês construíram na Serra, né, na Serra do Curral, né? Lá em cima. Mas tem gente que critica isso, né, esse negócio de construir templo. O que você pensa sobre isso? Eu creio que realmente o templo é uma herança que não está ligada com o cristianismo objetivamente, né? Que existe hoje. O templo são os irmãos, nós é que somos o templo do Espírito. Mas os irmãos estão em carne e osso, eles precisam reunir em algum lugar, né? Então aí fica essa questão, não fica muito clara, mas na verdade eu mesmo creio, por exemplo, nós usamos lá o local para reunir o que nós chamamos das igrejas, nas casas. A vida mesmo, o dia a dia acontece dentro das casas. Lá nós reunimos para adorar o Senhor. E ter a ceia do Senhor também, juntos, entender que nós somos uma família, ter direções, orientações. Mas não que Deus esteja especialmente naquele espaço físico, né? Ele está lá porque nós estamos lá. Na verdade, a nossa vida na fé, falando de uma forma bem resumida, ela está pautada na comunhão e na celebração. Então, você vai ter o tempo de comunhão nas casas, né? Vai ter aquele tempo gostoso ali de estudar, de louvar, mas a gente precisa celebrar e o templo se torna esse ambiente onde vai reunir todos aqueles irmãos que estão em comunhão para ter esse momento de celebração. É uma vantagem que eu entendo que nós temos, os nossos irmãos que estão, por exemplo, em outros lugares onde a perseguição existe. Na Arábia Saudita, por exemplo, a igreja não reúne. Então, tem alguns lugares, a igreja não deixa de ser igreja, não deixa de ter a sua expressão. As igrejas são subterrâneas. Mas aqui nós temos essa oportunidade. Por que nós não vamos poder lançar mão disso, né? De ter um espaço. Pode? Podemos, vamos juntar os irmãos
vão, né, celebrar o Senhor. Agora, em Atos, eu lembro que é uma discussão interessante no livro de Atos, da igreja primitiva, sabe aquela coisa? Partiam pão de casa em casa, perseveravam unânimes no templo. O que é se perseveravam unânimes no templo? Porque o templo não era o templo, ali era de Herodes, né? Sim, Herodes. Como é que era? Eles eram cristãos, eram judeus? Como é que é isso? Isso é uma das coisas que eu creio que atrapalha a gente, quando a gente fala no templo, porque os irmãos, eles se reuniam lá no pórtico de Salomão. Dentro do templo tinha lá o ofício normal, ninguém funcionava lá dentro, não. Era só os sacerdotes, o ofertante que entrava naquela parte externa, e depois os sacerdotes, as outras duas partes cobertas, né? Então, naquela esplanada do templo tinha muita construção tipo um lá. pátio, assim? É um pátio muito grande, uns lugares onde guardavam as ofertas, o negócio todo. E tinha um espaço grande lá onde os irmãos se reuniam. Eram todos judeus, né, os que converteram ali no princípio. E eles tinham também os ritos normais do templo, como judeus que eram. Tanto que o primeiro concílio de Jerusalém teve esse problema. O que nós vamos fazer com os gentios que estão se convertendo e que não têm a tradição toda que temos, né? Não cumprem as leis de Moisés, não são circuncidados? Então, essa transição aí, ela precisa ser mais compreendida, porque muitas vezes nós vinculamos o templo hoje com aquele templo lá e não tem nada a ver. Né? Os irmãos ali nem reuniam dentro do templo propriamente. Que nem podia, porque era nem podia. Era sacerdote. E aquele período encerrou com Estevão. Acabou. Não reunia mais no templo, não. Lá. Era de casa em casa. Eu vi a casa da mãe de Marcos, né? Onde Pedro foi, depois que saiu. Ele não foi para a igreja, para o templo, ele foi para a casa do Marcos, lá, com os irmãos orando. Não tem esse problema mesmo? Às vezes a gente tem a igreja ideal, como se a igreja do primeiro século fosse a igreja ideal. Não sei o que vocês pensam, mas eu vejo a igreja do primeiro século como uma igreja não ideal, uma igreja real, uma igreja que tinha os seus... Porque eu não vejo a igreja do primeiro século só com virtudes. Não, eu vejo com tantos defeitos. A gente vê que, até mesmo no Novo Testamento, foi a primeira vez que foi citada a eclesia, né? O próprio Jesus ali, né? Ele trouxe isso, porque até então era no costume até dos gregos, né? Que eles se reuniam ali nas praças, ali, que era onde ele chamava a reunião dos cidadãos, né? E cada um ali fazia os seus apontamentos. E ali, quando Jesus está diante de Pedro, né? Que fala que ali agora ele vai fundar a sua eclesia, que vai fundar a sua igreja, a gente vê que essa conotação agora já começa a trazer essa realidade de fato, onde agora os cristãos iriam se reunir. Então, a gente começa a trazer essa realidade também. E aí se estende, né, onde a gente vai encontrar em Atos e tudo, mas a gente vê que ainda o que era forte ainda era realmente a reunião nas casas. O pastor disse muito bem, né, quando Pedro saiu ali e foi para casa. Então, era um lugar ainda que eles encontravam ainda esse calor da comunhão. Né? Então, isso é muito pulsante no Novo Testamento. E até quando a gente citou aqui no Velho Testamento... no Velho Testamento as pessoas precisavam visualizar muito, tudo era muito na base da visualização, né? De tudo ali que era oferecido, de tudo que se via. Então, o templo até era necessário por isso, né? Porque as pessoas estavam vendo que ali se manifestava a presença de Deus. Então, a gente vê assim, é uma lacuna muito grande o que era o Velho Testamento e a realidade de hoje. Agora, a igreja. gente tem os extremos, né? Eu lembro que eu costumei ir em igrejas que tinha a frase lá: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que é uma frase testamentária. Né? Como se Deus estivesse no templo, no espaço físico. O púlpito, o altar. E o púlpito, o altar, que é interessante também. Porque o altar você faz sacrifício. Sim. Se bem que tem as mensagens, tem as mensagens que são sacrifício, meu filho. Tem as mensagens ali que é sacrifício. Sacrifica o português, sacrifica a teologia. Mas eu acho que há dois extremos. Você sacralizar o templo, mas você também ter a ideia da igreja de Deus sozinho, de que eu não preciso me reunir. Você entende? Eu acho que a gente tem que cuidar com esses dois extremos. Deus não está naquele espaço físico do templo, mas Deus está de forma especial quando a igreja dele se reúne. O que vocês pensam? É uma coisa interessante, porque nós estamos na nova aliança, né? A antiga aliança ela traz o simbolismo todo que nós precisamos entender agora na nova aliança. Deus, no Antigo Testamento, ele tinha um endereço. O endereço era o Monte Moriá, ele estava ali sobre o Santo dos Santos, naquele lugar onde a arca ficava, tanto que Daniel orava sempre voltado para lá, eles não podiam sacrificar em outros lugares, eles tinham que ir para lá. Agora não, Jesus falou para a mulher samaritana, né? Agora o Pai, agora a adoração é diferente. É verdade. Não precisa de ir para Jerusalém, muito menos Samaria, porque Samaria não era o lugar mesmo. Agora, quando nós nos reunimos, ele fala lá em Mateus, né? Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
Então, esse lugar é o templo do Senhor, né? É o lugar onde nós estamos reunidos em o nome dele. Não é só reunido, é reunido por causa dele e focado na pessoa dele. Ele está ali. Mas é especial quando tem mais, porque é uma questão, porque tem muitas pessoas que, talvez por temperamento, não vou nem falar que é pecado, não. Às vezes a pessoa mais introvertida fala assim, não vou na igreja, não. Ainda mais igrejas, eu não sei lá na comunidade, Nif, mas, por exemplo, na Lagoinha, é uma abraçação o culto inteiro, né? Sim, é verdade. Então, assim, tem gente que fica, eu não quero ficar olhando para o irmão, eu não quero abraçar o irmão. Então, tem gente que, por timidez, às vezes, prefere não congregar. Mas eu entendo que tem algo especial mesmo, né? Tem, mas essa congregação aí, nós precisamos também fazer uma separação, porque lá no templo eu vou estar com irmãos que eu nunca vi, ou então não conheço, que está sentado do meu lado, eu vou ter um certo constrangimento mesmo. Sim. Será que esse irmão vai me aceitar, dar um abraço nele? Ou então, entendeu? Será que... Sim. Agora, se eu me reúno num espaço pequeno, como eu entendo aqui nas casas, a liberdade cresce pela intimidade, aí fica uma coisa natural. E o fato dos irmãos não se reunirem é um pecado, eu digo, porque a palavra de Deus fala muito claro, que nós não devemos deixar de congregar. E essa congregação aí, no caso, é estar próximo uns dos outros, reunindo, né, e partindo o pão, que é esse partir pão, o que é? É a ceia do Senhor? Ceia do Senhor, ceia do Senhor. Não é solidariedade, não é? Não, é a ceia do Senhor mesmo. Só que no princípio vinham as duas coisas juntas, né? Eles comiam e ceiavam também. Então, lá em capítulo 11 fica muito claro, Paulo falando. Pastor Alex, mas eu fico pensando na realidade do primeiro século e na realidade do século XXI. Né? Porque abrir casa é um negócio interessante. Tem alguns pastores, por exemplo, que moram, que querem pastorear a igreja em condomínio, que estão tendo dificuldade disso, de fazer reunião nas casas, porque não dá para entrar nos condomínios. Porque você abrir seu lar, eu imagino que a realidade realmente é muito diferente hoje do primeiro século. Porque você abre assim, a célula da casa, quem vai entrar? Às vezes traz um convidado, a pessoa... Como é que resolve isso? Pois é, essa diferença aí de posição social, ela nos limita muito, né? E acaba que a gente realmente tem que ser estratégico, né? De repente, você tem que ter pessoas afins ali, do qual você vai trabalhar com elas, que vai estar dentro do seu ambiente. E é até a realidade hoje do que acontece nos GCs, né? Que, muitas vezes, você tem um GC ali em bairros já mais evidentes, né? De bairros de uma posição social diferente, muitas vezes as pessoas realmente elas ficam inibidas. Então, aí cabe, né, sempre no meio, dentro da igreja, vai ter alguém de destaque, de liderança. Então, é necessário que haja essa estratégia, né, na igreja. Você acha perigoso ter seletividade social, Neif? Nos grupos de crescimento, células? Eu não concordo com seletividade, né? A igreja é para todos. Eu estou lembrando aqui, na África, por exemplo, mudamos do Brasil. Né? Tem alguns lugares lá que é a igreja debaixo da árvore. Então, nós temos que nos adequar. Né? Por exemplo, você está falando sobre a igreja lá no princípio. A igreja lá no princípio, não é que ela não tinha defeito, tinha, mas ela era uma coisa natural. Então, nós pegamos delas referências para nós hoje. Agora, nós estamos em outro momento, né? Por exemplo, a gente reunir hoje é uma coisa complicada. Você sair conforme a hora aqui numa cidade, como a nossa, né? De um bairro para o outro, para transitar, conforme... E depois, no final do dia, normalmente as reuniões são noturnas, nós temos que nos adequar. E eu acho que naturalmente as reuniões vão acontecer com os irmãos que estão próximos daquele lugar, para facilitar. Eu creio que nós temos que nos voltar para aquilo que é a orientação da palavra e não nos ficar acomodado, entendeu? Em modelos que não são bíblicos, porque eles, no final, eles vão comprometer o resultado da vida cristã. É interessante que eu estou pensando em células, por exemplo, uma das filhas, por exemplo, que é universitária, tem um tal da célula de universitário, que o pessoal estuda à noite, que a célula começa às 11 horas da noite. Eu falo, gente, pai fica estressado, não adianta. Filho, o pessoal brinca, né? Filho criado, trabalho dobrado, alguma coisa assim. Cara, não adianta, eu fico no WhatsApp, onde você está, com quem você vai voltar da célula, porque a gente fica preocupado por causa disso tudo, né? Dessa nova realidade, né? É verdade. Conforme o pastor falou, e é uma verdade, né? A gente vê que esse fator limitador, a gente esbarra nisso tudo, né? Que hoje você tem a sede universitário, igual hoje lá em Lagoinha, que funciona muito bem, né? Dentro do mesmo contexto. Você vê que lá tem um culto para lá das 10, e você chega lá, o culto está lotado. Está lotado. Então,
São essas diversidades hoje que a gente se esbarra, mas ele falou com muita clareza, a gente tem que tomar cuidado para não inibir o poder, a atuação, o poder da palavra, né, na vida das pessoas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.